Quando desistimos de um pouco de privacidade em favor da segurança, raramente conseguimos essa privacidade de volta. Estamos falando sobre HR-6666. Sim, isso não é uma invenção. É uma nova lei que tem sido introduzida no Congresso que essencialmente dá 100 bilhões de dólares para criar uma nova e massiva estrutura de vigilância nesse país. Isolate every one of them and we will find every one of their contacts and we will make sure that they stay quarantined. Algumas pessoas estão dizendo que isso significa vacinação obrigatória. Outros dizem que significa estar de quarentena na sua casa contra a sua vontade. Mas o que exatamente há nessa lei? 5 mitos sobre o Covid-19 e a verdade. Mito número 1. A quarentena funciona? T.D. Rogers fez um estudo comparando os estados americanos que fizeram a quarentena mais cedo versus os estados que fizeram a quarentena mais tarde. E ele descobriu, estatisticamente, que basicamente não há relação entre a quarentena e as mortes por Covid-19. Estudos alemães e suíços também mostraram que a taxa de reprodução do Covid-19 diminuiu para 1. O que significa que a epidemia não poderia expandir antes do governo implementar as quarentenas. E o novo impresso do cientista Thomas Meunier descobriu que a quarentena total em nações da Europa Ocidental não tiveram nenhum impacto na epidemia do Covid-19, mas distanciamento social individual e voluntário sim. Além disso, dados retirados do Apple Maps sobre a mobilidade de seus usuários mostram que quarentenas apenas limitaram o impacto em reduzir as atividades das pessoas, porque distanciamento social voluntário já estava funcionando. HR-6666 é essencialmente uma nova lei que tem sido introduzida no Congresso e o que fará é criar um programa de rastreio de contato. Eles o estão chamando de ato de rastreio. O fraseado desse ato é muito curto e direto ao ponto, mas deixa muito espaço não apenas para interpretação, mas para expansão. E mesmo o que inclui e o que está escrito no texto são coisas muito assustadoras. Vamos ver o que diz. Autoriza-se o secretário de Saúde e Serviços Humanos a conceder doações a entidades elegíveis para realizar testes de diagnóstico para a Covid-19 e relacionar atividades como rastreamento de contatos através de unidades de telefones móveis e, se necessário, nas residências de indivíduos e para outros propósitos. Mito número 2. Se você pegar o Covid-19, você será hospitalizado e morrerá? Isso é falso. De acordo com o CDC, as taxas de internação para a Covid-19 é de 40,4 por 100 mil, que é uma taxa de 0,04% de internação. A verdade é que a vasta maioria de pessoas que contraem Covid-19 não morrem por isso. De acordo com o Dr. Scott Atlas de Stanford, a taxa de mortalidade em Nova York para pessoas entre idade de 18 a 45 é de 0,01%. No entanto, para pessoas idosas ou para pessoas com problemas de saúde, o Covid-19 é mais perigoso do que a gripe. Mas para as crianças, o Covid-19 é menos mortal que uma gripe. Estatisticamente, 0% de mortes em Nova York foram de crianças de idades entre 0 a 17. Se você sair, digamos que para ir ao mercado, ou se você for trabalhar num salão de beleza e alguém nesse prédio tiver o Covid-19, você de alguma forma entrou em contato com essa pessoa. Você esteve próximo a ela. Então pode ser que agora você carregue o vírus. Este é o raciocínio aqui. Mas como isso acontece? Bem, como temos dito já, a Apple e o Google têm trabalhado junto no aplicativo de rastreamento de contato. Essencialmente, esse app funcionaria nos dispositivos. E agora mesmo, Google e Apple estão dizendo que este é um sistema completamente opcional. O que quer dizer que quando você tem o telefone em mãos, você faz o download do aplicativo, o liga o seu Bluetooth e usando o Bluetooth irá acompanhar todos os outros que tiverem esse aplicativo nos seus telefones. E se você agora entrar em contato com alguém que mais tarde terá o Covid-19, esse aplicativo te diz:
Ei, você entrou em um contato com essa pessoa. Em teoria, esse aplicativo também está contando as agências do governo, agências sem fins lucrativos ou agentes médicas, que você esteve em contato com tal pessoa nas últimas semanas. Sob essa teoria, o seu telefone está sendo usado para rastrear os seus movimentos, assim como das pessoas ao seu redor e determinando se você é ou não um perigo para o público. Um dos problemas com essa teoria é que rastreamento de contato nesse estágio de pandemia ou de um vírus solto na sociedade é completamente inútil. Ao invés de fazer testes, estamos fazendo rastreios. Em Israel, a partir de hoje, pessoas infectadas pelo coronavírus serão rastreadas pela localização do celular. O Rio de Janeiro colocou em operação um esquema de rastreamento de aglomerações. É através dos celulares que as autoridades vão ficar sabendo que tem muita gente perto demais. O secretário de Saúde britânico Matt Hancock anunciou nesta segunda-feira o teste de um novo aplicativo de rastreamento de smartphones para o coronavírus. Como medida contra a expansão do novo coronavírus, o Estado de São Paulo começou a monitorar o distanciamento social da população pelos celulares. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração. Application of this technology could be in issuing proof of immunity certificates for individuals who have developed antibodies that protect them from COVID-19. This little QR code is a lot more powerful than it looks. It helps collect data about your travel history, health status, and more. And China's using it to track citizens and stop those infected with the coronavirus. In this scenario, health officials would grant digital tokens of immunity to qualified individuals who would then be allowed to engage in otherwise restricted activities like going to restaurants, driving taxis, and walking around without a mask. With many countries in partial or complete lockdown, the global economy is in a state of paralysis, and that economists and politicians agree can't continue indefinitely. Some governments are turning to smartphone tracking and widespread testing. The aim is to allow industries to get going again while keeping a close watch on any new infections. But this strategy has brought up the question of privacy. In China, locals have to scan QR codes before boarding buses and trains or entering airports, offices, and even their own housing complexes. You must stay at home. घर से बाहर नहीं निकलना है. Quite simply, stay at home. The state has rarely been more present in people's lives, more empowered than it is right now. This is a war. En guerre. War on this virus. Leaders everywhere are using extraordinary measures to combat coronavirus. In Israel, the government is leaning on the security services to provide a security solution to the pandemic. Sending spies to procure medical equipment, tasking a secret biological research center to find a vaccine, and authorizing Israel's domestic security service, the Shin Bet, to spy on all citizens using a vast, previously undisclosed database.
Extraordinary times require extraordinary measures, but these should not be, of course, at the expense of our privacy and our dignity as citizens. In the case of Israel, the Shin Bet, which is an internal intelligence agency, operates in top secrecy, of course, has very little public oversight or accountability, and therefore, this is not the right authority to meddle in such crises. Mito número 3. As pessoas podem ser reinfectadas? Isso é falso. Esse mito foi baseado numa notícia da mídia de que 260 pessoas que antes tiveram o Covid-19 testaram positivo novamente. Isso foi ecoado pela Organização Idiota Mundial da Saúde, que não se incomodou em buscar pela ciência antes de espalhar o medo. Mas depois essa afirmação foi derrubada por cientistas da Coreia do Sul, que disseram que esses 260 testes, mostrando pessoas reinfectadas, eram falso positivos. Mito número 4. Máscaras não funcionam? Na verdade, isso é falso. Estudos mostram que as máscaras faciais são eficazes em prevenir a transmissão de vírus respiratórios, como Covid-19. Não são a toda prova mais eficazes. O CDC e a Organização Mundial de Saúde mentiram sobre isso para manipular nossos comportamentos para não faltar EPIs para o pessoal médico no início do surto. Nós mostramos um clipe de um vídeo de quase 1 hora, produzido por 2 médicos na Califórnia, os doutores Dan Erickson e Artin Masiri. Muitos de vocês já ouviram e esse vídeo já teve mais de 5 milhões de views no YouTube. Na apresentação, os 2 médicos mostraram uma quantidade de dados apontando para o que estamos atualmente aprendendo sobre esse vírus e como ele se espalha. Eles citaram páginas de estatísticas do governo e os interpretaram à luz de suas próprias longas experiências clínicas como médicos. Em certo ponto, eles notaram que a recente ajustada taxa de mortalidade do estado da Califórnia era muito menor do que qualquer um esperava que fosse. E eles pediram aos oficiais do governo para mudarem suas políticas baseado nessa nova ciência. Assista. We've seen 1,227 deaths in the state of California with a possible incidence or prevalence of 4.7 million. That means you have a 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. 0.03 chance of dying from COVID in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work? Qualquer que seja a sua visão sobre as quarentenas em massa, e talvez você seja um entusiasta delas, as perguntas que você ouviu são válidas de fato. Elas são perguntas críticas. Todos deveríamos estar fazendo essas perguntas, incluindo e especialmente nossos legisladores. Mas, como o Dr. Erickson indicou no vídeo, discordância de qualquer tipo já não é mais tolerada nesse país. Honestidade baseada em fatos, que é a base da ciência, está sob ataque, até mesmo nos hospitais. O Dr. Erickson descreve médicos sendo pressionados para classificarem doenças e mortes como sendo relacionadas com o Covid-19. Quer eles creiam isso ser verdade ou não. We aren't pressured to test for flu, but ER doctors now, my friends that I talk to say, it's interesting, when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. Os internautas do vídeo de Erickson ficaram chocados e transfigurados por isso. Eles passaram o vídeo para amigos, que repassaram para os seus amigos. E, de repente, milhões de pessoas que passaram as últimas semanas uma dieta de tigre e memes de internet estão assistindo médicos, pesquisadores de mente sóbria, lendo gráficos de estatísticas. É difícil recordar um vídeo de ciência decolando como esse o fez. Mas nem todo mundo ficou impressionado. Alguns
criticaram as políticas de conclusão dos doutores. E é claro que isso é justo. Pessoas decentes têm opiniões diferentes. Nós não estamos inteiramente certos de qual seja a resposta perfeita para essa pandemia. Ninguém está certo. Não há uma resposta objetiva no momento. Na melhor das hipóteses, podemos trabalhar juntos em boa fé. Mas debates informativos é exatamente o que precisamos para tomar decisões sábias. Infelizmente, para todos nós, debate informativo é exatamente o que as autoridades não querem. Eles querem obediência inquestionável. Por isso, eles estão esmagando a livre expressão. Ontem à noite, o vídeo dos doutores que você acabou de ver foi retirado do YouTube, o maior host de vídeos do mundo. Não foi um acidente, o YouTube admitiu que o fez. A empresa citou uma violação das diretrizes da comunidade e não pediram desculpas. A única justificativa para removê-lo foi que os dois médicos na tela chegaram a diferentes conclusões das pessoas atualmente no comando. Foi uma forma de divergência da ortodoxia. YouTube e a sua empresa-mãe, Google, têm agora oficialmente banido a divergência. A CEO do YouTube admite isso abertamente. But then we also talk about removing information that is problematic. You know, of course, anything that is medically unsubstantiated. So people saying like, take vitamin C, take turmeric, like those all will cure you. Those are the examples of things that would be a violation of our policy. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. So you're not just putting the truth next to the lie, you're taking the lie down. That's a pretty aggressive approach. Estamos removendo, abre aspas, qualquer coisa que vá contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E isso será tirado da internet. Considere isso por um minuto. Se converteu em poucas horas no vídeo mais censurado da história da internet, ou ao menos, o mais vitimizado, por sofisticadas ferramentas de censura. Foi barrado praticamente em uníssono de todas as redes sociais e plataformas. Mas o poder de erradicá-lo de todas as redes sociais num marco de 30 minutos não foi o suficiente para impedir que Plandemic chegasse a milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, rapidamente, quase que de maneira coordenada, apareceram dezenas e dezenas de artigos em vários idiomas falando contra este vídeo. Esta maquinária tão grande e intimidante, no entanto, teve sua resposta. Milhares de internautas seguiram repassando o vídeo, legendando ou dublando em diversas línguas. Hoje, os algoritmos programados em tempo recorde são poderosas armas de censura na busca implacável por qualquer narrativa que foge do controle da percepção humana desejada por quem tem um plano de controle a cumprir. Mito número 5. É melhor prevenir do que remediar? Essa é uma escolha falsa, porque as pessoas morrem na quarentena. Um cientista na Inglaterra, por exemplo, diz que mais pessoas morrerão de câncer graças ao atraso no tratamento e adiamento de cirurgias do que de Covid-19. Em Ontário, no Canadá, quase 30 pessoas morreram porque suas cirurgias do coração foram adiadas graças à quarentena. O Bureau Nacional de Pesquisa Econômica descobriu que à medida que a taxa de desemprego se aproxima dos 20%, cada 1% de aumento pode resultar em um aumento de 3% de overdose e 1% de aumento em suicídios. A ONU também diz que centenas de milhares de crianças morrerão devido à desaceleração econômica. Isso sem levar em consideração pacientes com ataques cardíacos, que se recusam a irem aos hospitais com medo do Covid. Ou abuso doméstico, ou abuso infantil, ou ansiedade e depressão devido a uma devastação econômica, que conduz a anos de uma vida perdida. Estes são os 5 grandes mitos do Covid-19 e a verdade.
No próximo vídeo do canal restrito do Informante, ela enxergar o cometa Halley. Figura encapuzada apareceu. De acordo com o relato de Smith, não apenas suas vestes eram extraordinariamente brancas, mas toda a sua pessoa era gloriosa, além de qualquer descrição. Era 1917 e numa pequena vila de Fátima, em Portugal, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. O tempo virá quando eles tomarão poder e autoridade absolutos sobre todas as coisas vivas nesse país. E quando esse dia chegar, você irá descobrir o que significa aquele adesivo que diz coexistir. Faça sua assinatura hoje a partir de R$ 9,90 pelo link na descrição do vídeo. Comunidade Restrita do Informante, o reduto da informação.